Ah, tá Nossa, vendo? essa, mano, Foi, então. velho, Então, essa... essa aí é o seguinte, ó, você pode perceber que a imagem, Nossa. né? Claro, é uma ilustração, né? Não vou falar igual aqueles, né, os famosos astrofísicos que nós temos aí, né? Ninguém tirou foto de estrela nascendo, mas, né, também ninguém tirou foto de gente sendo torturada. Então, mas aí é o seguinte, ó, é perceptível, né? Dois religiosos anotando ali o que seria o depoimento do investigado, né? Do suspeito, tá? Ah, essa roda do despedaçamento é o seguinte: esse cara ali tá amarrado, né? Mãos e pés atados. Abaixo dele tem uma brasa, né? Existe uma espécie de fogueira ali, de brasas acesas. E à medida que ele vai passando, essa parte do corpo dele vai sendo queimada, né? E aí a Nossa. velocidade com que isso acontece vai depender das verdades aparecendo. Então, né? Quanto menos a verdade aparecer, mais devagar essa roda gira. Então, imagina como é que não deveria ser, né? Dolorido esse negócio aí, tá? E detalhe, algumas pessoas apenas olhavam para o negócio e já confessavam. Né? Algumas pessoas já, mesmo que não fosse culpada de absolutamente nada, ela confessava justamente para não passar por esse martírio aí. E percebam mais uma vez o seguinte, né? A ideia do controle do que é que a pessoa pode falar, pode fazer, pode pensar, né? Ô, Fazendo um outro professor, parênteses. Oi? só um parênteses aí. Hoje em dia, o senhor acha que a Inquisição ainda existe, mas de outro modo, por exemplo, pensamento, é, palavras ou até atos dentro da própria igreja ou fora da igreja, ou não? Ou realmente extinguiu, ou só mudou o jeito de fazer Inquisição? O que você acha? Como eu falei, a Inquisição ela existe, não com esse nome, né? A partir a partir de 1965 ela vai mudar de nome, né? Vai se tornar a Congregação para a Doutrina da Fé. E agora, recentemente, coisa de 3 anos, vai mudar para Dicastério da Doutrina da Fé. O Papa Bento XVI, quando ele era cardeal, né, o cardeal Ratzinger, ele era o responsável pela Congregação da Doutrina da Fé antes dele ser eleito Papa, né, antes dele ser coroado chefe da Igreja. Hoje, o que existe de regra é com relação ao católico que ele vá, sei lá, descumprir preceitos, tá? Como, por exemplo, negar a Imaculada Conceição, negar a virgindade perpétua de Maria, por exemplo, insistir em comungar sem ter se confessado. Então, são pequenas coisas que não vão castigá-lo, mas podem tirá-lo do corpo da igreja. Então, ele seria excomungado. Exemplo interessante, né? A partir da década de 1930, lá por 36 mais ou menos, católico que fosse comunista já estava automaticamente excomungado. Caramba! Então ele já não fazia parte Ih, do Léo, corpo hein? de Já Cristo. era, hein? O Qual Léo, aliança que. então. É, porque olha que interessante, né? Quando Karl Marx ele vai falar da religião, ele vai dizer assim, né? A religião é o ópio do povo, ou seja, as pessoas elas ficam entorpecidas, ficam drogadas, perdem a noção da realidade enquanto acreditam nessas fábulas que seriam a religião, segundo ele, tá? Então a igreja, para não perder esses fiéis, o que é que ela faz? Institui essa punição. E também tem um outro detalhe, né? No caso da. Só um minutinho. Não, tranquilo. Exatamente, o Ronaldo. A igreja ficaria vazia toda se excomungar todo mundo, né? Exatamente, exatamente. É um ou outro, é um pingado ali, um pingado lá, e assim vai, né? Nós temos também no caso da aparição de Nossa Senhora lá em Fátima, né? Em Portugal. Ah, Como é que 3 crianças analfabetas, que mal sabiam o que estava acontecendo, né?
conseguiriam falar, isso é só uma suposição minha, tá? Não estou dizendo que é verdade nem nada, é apenas uma... Estou jogando no ar aí a ideia para a gente pensar. Como é que 3 crianças analfabetas poderiam falar alguma coisa a respeito do comunismo? Entendi. Não há dúvida. Entendi. Porque, querendo ou não, uma das mensagens de Nossa Senhora lá foi essa. O Papa tem que consagrar a Rússia a Cristo para que a Rússia não caia no comunismo. Eu acho que 3 crianças analfabetas de um vilarejo pobre de Portugal poderia saber alguma coisa a respeito disso, né? Então, imagina, né, que situação que era. Então, a igreja ela vai se valer disso hoje, tá? E o que o rapaz falou é verdade, né, o Ronaldo? Se a igreja resolvesse excomungar todo mundo que desse mancada, não tinha mais igreja, né? Por sorte, ainda existe a indulgência. Aquela mesma indulgência que deu dor de cabeça para a Igreja Católica quando Martinho Lutero começou a falar mal dela, ela ainda existe na igreja. Só que, claro, a pessoa não tem que pagar mais para ter o perdão do pecado. Existe, nesse caso, a prática de boas obras. Então, existe... Quem acessar o site do Vaticano pode encontrar ali uma lista de períodos de indulgência plena, ou seja, do perdão do pecado. Então, o católico que acredita, ele vai lá. E outro detalhe, não estou aqui, eu sou católico, tá? Mas não estou para denegrir nenhum católico, tá bom? Mas é importante que aqueles que não são católicos, e aí nesse ponto eu me coloco na condição de professor, de dizer o seguinte: para muitos, pode parecer extremamente estranho o que um católico faz sendo católico. Só que pensa no seguinte, enquanto esse cara não fizer mal a ninguém, que eu acho que tem que ser o mínimo, tá tudo certo. O problema é se ele começar a fazer mal aos outros. E aí esse é o problema. E aí independe de ser católico, judeu, muçulmano, budista, evangélico, de qualquer vertente. Fez mal ao outro, abandonou o princípio da caridade, do bem-estar e tudo mais. Ainda que a igreja seja uma forma de controle, como eu citei antes, isso é fato, tá? A igreja é uma forma de controle, não tem como a gente punir o cara, o simples fiel, talvez pela própria inocência desse fiel, pela ignorância desse fiel, sabe? Me faz lembrar até o que Hannah Arendt, ela vai escrever no livro, quando ela fala do julgamento de um dos generais do Hitler, que foi uma coisa absurda, porque ela mesma achou estranho. E, claro, não estou aqui dizendo que o que ele fez está certo ou errado. Estou dizendo a visão dela com relação às atitudes do cara. Para o cara, olha que coisa louca. Para o cara, para aquele general, ele era apenas um funcionário público fazendo o serviço dele. Olha que absurdo. Qual que era o problema? É que o serviço dele incluía cancelar o CPF das pessoas. Aí sim a gente pode falar, pô, aí não dá certo, né? Aí tá esquisito. Mas agora, se o cara é religioso, sei lá, vai à missa, vai ao culto, comunga, toma santa ceia, cuida da própria vida, trabalha, paga seus impostos, ou se não trabalha, tá procurando emprego, não tá fazendo mal para ninguém, deixa o cara, entendeu? Só que a igreja, nesse caso, ela não pensa assim, né? A igreja fala, não, ou você é, ou você não é. Ou você não é, né? Ou você está dentro da igreja ou você está fora, exatamente. Ou você está fora. E no caso da igreja católica é assim, né? Aquela frase da igreja, ela vale até hoje. Né? Extra ecclesia nulla salvo. Fora da igreja não tem salvação. Mas como eu disse, isso é coisa da igreja católica. Isso. Quer ver? Tem uma outra imagem aqui legalzinha também. E essa daí eu acho que é uma das. Eu acho que essa daí é uma das piores que eu já vi. Eu acho que tem uma pergunta do Francesco. Obrigado. Quer ver? Ó, eu só não vi nenhum superchat até agora, hein, galera? Nós estamos a 1 hora. Cadê o superchat? Manda aí, galera. Vamos ajudar aí o canal aí. A gente trazendo conteúdo. Amanhã a gente vai ter Alberto Linderman, né? Que é um outro cientista aí, conhecido aí no YouTube aí também. Então se prepara aí, 19 horas. Ó, tem uma pergunta aqui, professor. Paulo Marcos. Professor, o senhor comentou que a igreja tinha muitas terras, ou seja, era rica. Atualmente, a igreja ainda pode ser considerada rica? Me refiro a qualquer tipo de riqueza, não apenas o dinheiro. Obrigado. Sim, a gente pode considerar... Peraí, liberar o som. Liberou? Beleza. A gente pode sim considerar a Igreja Católica como uma instituição muito rica,
E nesse caso também, ainda que ela não tenha a fortuna que ela tinha antes, justamente porque perdeu muitas terras, ela ainda continua rica no sentido de que ela está espalhada praticamente no mundo inteiro, sabe? São poucos locais do planeta que não tem igreja católica instituída, que não há a mãozinha da igreja ali impondo a sua força. E o mais interessante, né, diferente de igrejas protestantes, como não há vínculo entre o padre e a igreja, ou seja, não tem vínculo trabalhista, ou seja, se o padre deixar de ser padre, ele não pode processar a igreja para receber os direitos dele, tá? Não existe isso. Boa parte daquilo que a igreja arrecada vai direto para a igreja, sabe? O padre, ele não recebe salário, mas o padre, ele vive de uma pequena ajuda de custo que é dado de acordo com o tamanho da paróquia. Isso não é de acordo com o dízimo, é de acordo com o tamanho da paróquia, né? É bem diferente no caso de igrejas evangélicas, onde o pastor é o dono, o pastor pega todo o dinheiro fica ali com ele, e ele tem que dar satisfação de absolutamente nada. Mas sim, Paulo, a gente pode colocar a igreja como uma instituição rica ainda, tá? Ela ainda tem muitos imóveis, ela tem muitos investimentos, ela tem um banco próprio, que é o Banco do Vaticano, né? Que mesmo após escândalos de corrupção no banco, né? Ou seja, né, padre roubando padre lá, ainda com escândalos de corrupção, ainda é uma instituição muito rica, porque banco só tem uma função na vida: vender dinheiro e deixar os outros pobres. Essa é a função do banco, tá? O banco não está lá para fazer caridade, então o banco não doa dinheiro, tá? Se o banco vai doar dinheiro é porque alguma coisa ele vai ganhar com isso depois, né? E nesse ponto, a gente pode sim colocar a Igreja Católica como uma instituição rica. A riqueza da igreja, só para você ter uma ideia, a Igreja Universal, ela não é tão rica quanto a Igreja Católica, tá? Ela não é. A Igreja Mormon não é tão rica quanto a Igreja Católica. A Igreja Católica ainda é uma instituição extremamente rica e poderosa. Muito rica. Exatamente. Aqui, ó, tem a pergunta aqui do Aprendendo Desenhando, que ele falou o seguinte: eu gostaria de perguntar para o convidado sobre a condenação da teologia da libertação pela congregação da doutrina da fé. Tá. Deixa eu tentar lembrar aqui de alguma coisa, porque realmente eu não lembro de tudo, então eu peço desculpas, tá? É o Francesco, né, que tá perguntando. É o Francesco. Só abraço, antes de eu falar, professor, deixa eu agradecer o Feminitinha Comunitinha. Mandou R$10,90. Muito obrigado. Ela falou: viva o amor e pensamento livre. Abaixa o cabresto. Obrigado, valeu, brigadão aí pela força, galera. Brigadão mesmo. Então, quando surge a teologia da libertação, em 1960/70, ela entra como um movimento socialista dentro da igreja, né? A igreja que era e ainda é conservadora, tá? Ela vê preceitos em que a caridade ela deve ser praticada, mas é uma caridade mais ou menos assim: eu ajudo o pobre, mas eu deixo o pobre onde ele está. Eu não preciso trazer o pobre para mim, sabe? Não é minha função fazer isso. O pobre já tem lugar para ficar, que é o banco da igreja. Quando a teologia da libertação promove ideias diferenciadas a respeito do que seria a vida cristã, de que haveria um Jesus que realmente estaria do lado dos pobres, muitos padres são excomungados. Muitos padres receberão ali condenações, primeiro, de silêncio, né? Eles serão obrigados a se silenciar. Alguns deles serão obrigados a revogar tudo aquilo que eles disseram, tá? E por último, vai ser no caso da excomunhão, porque o padre ainda tinha uma chance, né? Falar assim: ó, padre, você falou besteira, revoga o que você falou. Aí ele revogava. Padre, você está proibido de citar qualquer coisa a respeito disso durante, sei lá, 10 anos. Então, o padre se calava. Ou, dependendo da situação, no pior, era com relação justamente à excomunhão pura e simples, né? Sair do corpo de Cristo. Hoje em dia, quando a gente fala em excomunhão, pode parecer meio tanto fez como tanto faz. Para um padre, eu já não diria tanto assim, porque padre é vocação, né? Boa. O cara, ele não quer ser padre por dinheiro, né? Isso, Kaique, desculpa, deixa eu reformular então. O padre diocesano, como ele é da diocese,
ele tem parte, só que essa parte é justamente tirada daquilo que é recolhido pela igreja. Por isso, sim, porque ele é da diocese, como ele não é de nenhuma outra. Religioso, como, exemplo, isso é tirado dali. Isso. Por exemplo, os padres redentoristas, eles não são diocesanos, tá? Como o padre redentorista não é diocesano, então, no caso deles, é de uma forma diferente. Obrigado, Kaique, pelo complemento aí. Vai estar muitas pessoas aí no chat, professor, antes de você continuar, vai falar assim, ué, mas não é tudo religioso? Não. É religioso, num contexto religioso de igreja, porém, na própria igreja tem diocesano, que pertence a uma diocese, e o religioso pertence a um grupo, né, professor? Um grupo, por exemplo, os clarentinianos, os bizantinos, os luteranos, sei lá, aqueles... Ai, eu sempre me fujo lá, os monges, são esses carinhas aí que são religiosos. Porque o pessoal fala, mas não é tudo religioso, são religiosos, mas são vertentes, nomes, né? São nomes instituídos. Diocese é igual bispos, arcebispos, diáconos, que pertencem igual à igreja que a gente vê por aí, né? Eu acho que ficou claro. Qualquer dia eu trago aí dois aí, um padre religioso e um padre diocesano, para vocês entenderem. Isso, é mais fácil, até porque eu não sou padre, então... eu sei, mas eu gosto de trazer essa galera. Né? Tem. O nome é diferente, né? Salário, porque não é salário, é côngrua, né? Eles recebem côngrua. Tá? A côngrua é a que vai fazer parte e vai variar, obviamente, né, de diocese para diocese. Então, mas quando a gente vê aqueles padres famosos, né? É porque, querendo ou não, ele acaba ainda, né, de forma em que a igreja faz, eu não diria vista grossa, né, mas ela também não proíbe, em que o padre possa executar as tarefas de padre em outro tipo de situação, tá? Outra coisa, a côngrua não é um salário, né, não é um pagamento que o padre recebe pelo serviço de ser padre, tá? É por isso que eu falei que não é salário. Porque, por exemplo, eu sou professor, então, pelos meus serviços de professor, eu recebo salário, tá? Já no caso do padre, ele recebe ajuda de custo para que ele possa manter as atividades dele enquanto padre e sobreviver, tá? Por isso que eu falei a questão do salário, tá, Kaique? Eu não quis dizer que ele não recebia, eu falei o não receber justamente porque não é naquele sentido de prestação de serviço, tá? Por exemplo, não é... Como é que fala? Vou fazer um exorcismo, vou receber por ele. Não, isso aí não existe, não, tá? Exatamente. Tá? Isso aí não existe, não. Deixa eu só... Tem mais alguma pergunta? Eu vou passar a pegar a próxima... Não, pode seguir, pode seguir. Tá? Deixa eu pegar a próxima aqui, a próxima imagem, só para a gente ver como é legal. Legal, né? Me entenderam bem. Dá para perceber, né, que ela tem uma espécie de parafuso ali, né? Então, essa parte da ponta da pera aí, arredondada, ela ficava fechada. Certo. Então, isso era colocado, né? Ou era colocado nos órgãos genitais da pessoa, né? No caso, no ânus, imaginando, tá? Ou na boca, também era colocado dentro da boca. E aí, o inquisidor ia desrosqueando ali para abrir, né, esse artefato. E isso aí era usado principalmente em pecados de adultério, em pecados de homossexualidade, porque era considerado, né, é considerado pecado para a igreja cristã, tá? E que mais? Digamos assim, crimes relacionados a pecados, né, de ordem sexual. Então, a pera era usada para isso. Então, a pessoa ela ficava numa posição ali extremamente, né, constrangedora. Esse objeto era introduzido e aí era rosqueado e ele ia abrindo, né, para resolver o probleminha ali da pessoa, né? Então, percebam que até nisso, né, a igreja ela dava um jeito de resolver. O mais engraçado e triste, né? Vamos juntar as duas palavras, né? O mais engraçado é que eles puniam pessoas acusadas de homossexualidade, né, que chamavam de sodomitas, né? Ao mesmo tempo que muitos deles eram os próprios sodomitas. Então, fica um pouco complicado isso aí, né?
Fica aquela... Eu estudo sério sobre de caso sobre isso, até hoje. Tem. Sim. Nossa. Então você perceba, né? Então, cara, essa daí é absurdo. É a pior de todas. Eu acho que, olha, até arrepia. Só de pensar. E você percebe que ela... veja a riqueza dos detalhes. Detalhe, isso não é uma ilustração, tá? É uma foto do objeto. Tá? Esse é o objeto mesmo. Você pode ver que tem toda uma engenharia ali, né? Então, parafusos, rosca, tudo mais ali. Inclusive tem... Olha só que doideira. O negócio tem entalhes, ele é decorado. Vai entender, né? Como que pode uma coisa dessa? Ser decorado. Olha lá, o Gustavo estava aqui. O Gustavo subiu. Pode subir, Gustavo. Não que esse cara troque ideia normal. Então, percebo que essa situação ela é muito complicada, né, no que a gente fala como a igreja punia, né? Ainda hoje existem punições, tá? Elas não são mais de ordem física, ainda bem, né? Mas elas são de ordem psicológica. E aí eu ia falar isso. Não é só o mérito triste, né? É um mérito triste da Igreja Católica, mas de qualquer outra vertente religiosa